Jerusalém estava em silêncio, mas não era o tipo de silêncio sereno de uma noite tranquila. Era um silêncio denso, abafado, o tipo que anuncia tragédia antes mesmo que ela aconteça. Um prenúncio invisível pairava sobre a cidade, como se até as pedras das ruas, desgastadas pelo tempo, soubessem que estavam prestes a ser manchadas por sangue. Ao longe, o som grave e cadenciado das botas inimigas fazia o chão vibrar. O cerco havia começado, e pela primeira vez em muito tempo, até os mais corajosos entre os soldados de Judá começaram a duvidar. O inimigo não era comum, era o império mais temido de sua época, a Síria. Um nome que fazia reis se curvarem antes mesmo de ouvir um grito de guerra. Um exército com 185 mil homens, forjados pelo terror, marchava com a certeza de vitória. E à frente deles, um homem, Senaqueribe, o rei que se via como um deus entre homens. Os estandartes assírios dançavam ao vento como presságios sombrios, enquanto a areia do deserto se levantava e invadia cada fenda da muralha de Jerusalém. A cidade, que outrora se orgulhava de sua história e fé, agora tremia diante do inevitável. As pessoas não falavam alto, sussurravam, como se até o som da voz pudesse atrair o desastre. Havia medo nos olhos das mães. Pais seguravam suas crianças com mais força do que nunca. Dentro das casas de pedra, famílias se reuniam como se cada abraço fosse o último. E quem olhasse para o céu naquela noite perceberia: não havia estrela, apenas uma escuridão que parecia mais viva do que a própria noite. O profeta Isaías já havia alertado: ai da Assíria, vara da minha ira. Isaías 10:5. Mas agora, Judá se perguntava: a vara da ira de Deus seria contra eles, ou contra seus inimigos? O coração da cidade, o templo, permanecia de pé, mas até ele parecia respirar com dificuldade. Os levitas mantinham cânticos, mas suas vozes tremiam. Era fácil cantar quando tudo está bem, mas quando as muralhas balançam e o chão parece ceder, até os mais fiéis sentem o gosto amargo da dúvida. E então a pergunta queimarava nos lábios de todos: onde está Deus? Será que ele havia abandonado seu povo? Será que Jerusalém seria apenas mais uma cidade destruída, uma lembrança apagada da história? Quantas orações haviam subido aos céus naquela noite? Quantos joelhos dobrados, quantos olhos fechados em súplica. E, mesmo assim, silêncio. O tipo de silêncio que corrói a esperança e faz a fé parecer inútil. Mas havia algo invisível acontecendo. Algo que o exército assírio não podia ver. Porque enquanto as máquinas de guerra eram alinhadas e os arietes posicionados, algo muito mais antigo que qualquer império permanecia inabalável: a aliança entre Deus e o seu povo. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando o cerco parece definitivo, há algo que os exércitos do mundo não podem entender. O Senhor dos Exércitos ainda governa do alto. E ainda assim, não havia sinal, nenhum trovão, nenhum milagre. Apenas a tensão crescente e a espera. Então vem a virada, a realidade nua, crua, devastadora. Não havia saída. O exército inimigo era incontável. As muralhas não resistiriam. O povo sabia. Os líderes sabiam, e talvez até o rei soubesse. Mas aqui está a beleza sombria do desespero. É nele que a fé é testada. Não quando estamos seguros, mas quando tudo o que construímos está à beira do colapso. Jerusalém estava por um fio. E foi nesse cenário de poeira, pranto e terror que a história de um dos maiores milagres da Bíblia começou a se escrever. Você sente o peso dessa noite, o suspiro da cidade prestes a cair? Porque não é só uma história antiga, é a sua vida. São os seus momentos em que tudo parece perdido, quando você está cercado, quando tudo está prestes a ruir. É ali,
Exatamente ali, que Deus começa a escrever as linhas que o inimigo jamais poderá apagar. Mas ninguém sabia disso ainda. E enquanto o céu permanecia mudo, o inferno se aproximava. Ezequias estava sozinho. Não de fato, pois ao seu redor havia soldados, conselheiros, sacerdotes e cidadãos aos milhares. Mas no coração, ali, ele carregava um peso que nenhum homem podia dividir. O peso de uma nação inteira que olhava para ele como o último pilar entre a vida e o abismo. O ar cheirava a medo e poeira. Os gritos das crianças haviam se calado, os cânticos nos becos haviam cessado. Havia apenas um burburinho baixo, como se o próprio povo temesse que até a esperança, se falada em voz alta, pudesse atrair a fúria do inimigo. Ezequias se posicionava diante de um dilema que jamais havia enfrentado: ceder e sobreviver, ao menos por um tempo, ou resistir e talvez levar toda a cidade à morte. Ele podia ouvir seus conselheiros murmurando rendição, apelando por um acordo, por uma saída política, por uma paz falsa. Mas como fazer acordos com um império que zomba de Deus? Como confiar em quem pisa em altares e queima os nomes sagrados como palha? Ali, entre decisões que pareciam sensatas e a fé que parecia insana, Ezequias fez uma escolha. Ele não cederia. Não à espada, não ao medo, não à voz daqueles que haviam esquecido quem era o Deus de Israel. O que ele fez a seguir não foi uma jogada estratégica. Foi um ato de fé profunda e, aos olhos humanos, desesperada. Ele subiu ao templo, não como um rei em glória, mas como um servo ferido. Subiu com os ombros curvados, não pelo cansaço, mas pela responsabilidade de uma cidade que respirava por aparelhos. Cada degrau do templo parecia mais alto do que o anterior. Não era apenas uma caminhada, era um caminho até o sagrado, até o coração de Deus. Lá dentro, o ar parecia diferente, como se o tempo estivesse suspenso. Ezequias se ajoelhou, as pedras frias tocando os joelhos reais, e diante do altar ele orou. Mas não com palavras pomposas, nem discursos de rei. Ele orou com o coração despido, a alma nua, e disse: Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Livra-nos das mãos de Senaqueribe, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Isaías 37, 16, 20. A oração não foi um pedido de vitória, foi uma rendição. Ele não pediu por glória, pediu por misericórdia. Ele não apresentou exércitos, apresentou fé. E ali, entre o sussurro de uma súplica e o eco de um templo antigo, algo mudou. Não se ouviu trovão, nem tremor de terra, mas o céu ouviu. Porque quando um homem de fé se ajoelha, o céu se inclina. E enquanto os olhos de todos estavam nas muralhas, Deus estava prestando atenção num altar. O que ninguém percebia era que o destino de Jerusalém não estava nas lanças, mas nos joelhos dobrados do seu rei. Foi esse o momento de virada. A decisão que separa homens comuns de líderes eternos. Ezequias poderia ter confiado na espada, poderia ter buscado alianças com o Egito como outros haviam feito, poderia ter tentado negociar, subornar, ceder, mas ele fez o impensável, confiou. Confiou quando tudo dizia que não. Quando cada voz dizia desista, ele escolheu dizer Deus. Quantos de nós faríamos o mesmo? Quando estamos cercados por dívidas, diagnósticos, traições, quando o inimigo acampa ao redor da nossa mente e do nosso coração, quantos de nós largaríamos as estratégias e subiríamos ao altar? A oração de Ezequias não foi ouvida porque ele era rei, foi ouvida porque ele reconheceu que só Deus é rei. Aquele templo silencioso se tornou a sala do trono de um Deus que já preparava o impossível.
E do outro lado da muralha, os assírios ainda riam, zombavam, faziam planos, mas não sabiam que uma decisão havia sido tomada. Uma que não envolvia batalhas ou tratados. Uma que viria a mudar o destino de toda a história. Jerusalém ainda estava cercada, mas Deus já estava em movimento. A arrogância tem um som. Não é alto, não é ensurdecedor, mas é cortante, como ferro sendo arrastado contra a pedra. E naquela manhã abafada, esse som ecoou pelas muralhas de Jerusalém. Não vinha das trombetas do exército assírio, mas da voz firme e zombeteira de Rabsaces, o comandante enviado por Senaqueribe. Ele não gritava por guerra, gritava por escárnio. Sua voz, carregada de desprezo, ultrapassava as pedras antigas e os corações temerosos. Onde está o Deus de vocês agora? Ele rugia. Que poder poderá salvá-los de nós? Que outro reino resistiu à nossa fúria? Não há esperança. Vocês cairão como todos os outros. E então ele ria, e com ele riam os soldados. Os risos eram como punhais lançados no espírito do povo. Ezequias já havia feito sua escolha, mas agora o povo ouvia, sentia, temia. As palavras de Rabsaces não eram apenas provocação, eram uma afronta direta ao Deus de Israel. O mesmo Deus que havia aberto o Mar Vermelho, derrubado as muralhas de Jericó, parado o sol sobre Gibeão. Agora, esse Deus estava sendo publicamente desafiado por um homem, um mero comandante, vociferando contra o Eterno como se fosse nada mais do que um nome entre muitos. E com cada insulto lançado sobre as muralhas, crescia o peso da tensão. Porventura livraram os deuses das nações, a cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Isaías 36:18. Ele perguntava, tentando semear dúvida, desmoralizar, quebrar o último fio de fé. E por um momento, ele quase conseguiu, porque não há guerra mais perigosa do que aquela travada no espírito. As palavras dele não destruíam pedras, mas quase demoliram corações. E é aqui que o clima muda. Um momento de choque, de virada interna, onde o espectador percebe: este não é apenas um confronto entre dois reinos, é um confronto entre o orgulho humano e a glória divina. O que Rabsaces não compreendia e jamais compreenderia era que a força de Judá não vinha de números, de lanças ou de muralhas. Ela vinha de promessas. Ela vinha da aliança selada entre Deus e seu povo. Ele zombava, sim, mas zombava do próprio trono do Altíssimo. E ninguém faz isso impunemente. Ezequias, ao ouvir os relatos da afronta, não respondeu com ira. Não enviou um arauto de volta com ameaças. Ele não gritou de volta das muralhas. Ele se calou. Porque quem conhece o Deus que serve não precisa provar nada ao mundo. Ele sabia, Deus estava ouvindo. E o que o comandante achava que era sua vitória verbal, na verdade era sua sentença. O povo, no entanto, vacilava. O medo ainda era real. E talvez, por dentro, até Ezequias sentisse o peso da dúvida cutucando sua alma. Afinal, os exércitos de Senaqueribe eram reais. Os relatos de destruição verdadeiros. Cidades inteiras tinham sido pulverizadas. Altar após altar havia sido reduzido a cinzas. Mas Ezequias sabia de algo que o inimigo nunca entenderia. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Salmo 27. E então, no silêncio que seguiu o discurso de Rabsaces, uma certeza foi se firmando. O orgulho do homem havia sido lançado como desafio, mas não contra Jerusalém, contra o próprio Deus. E isso mudava tudo. Porque agora o problema não era mais de Judá, era do céu. Algumas mensagens chegam como facas, rasgam, cortam fundo. Outras, como martelos, esmagam o que ainda restava em pé dentro de um coração cansado. A carta que Ezequias recebeu de Senaqueribe era ambas.
Palavras frias, calculadas, cruéis, uma declaração formal de destruição. Um aviso de que nada, nem ninguém, salvaria Jerusalém da mão do Império Assírio. Não havia margem para esperança. Não havia espaço para fé. Aquela carta era uma sentença. Ezequias leu, cada linha como um golpe, cada palavra como uma pedra sendo lançada contra o céu. Não era só uma ameaça política, era uma afronta espiritual. Não se deixem enganar pelo seu Deus, em quem vocês confiam. Isaías 37:10. Ali, naquelas palavras escritas com tinta e veneno, estava o verdadeiro coração de Senaqueribe, um desprezo aberto pelo Deus de Israel, um desafio direto, um insulto ao próprio Criador. O rei de Judá poderia ter reagido como muitos reis antes dele, com fúria, com orgulho ferido, com desejo de vingança. Mas o que ele fez muda a história. Ezequias rasgou suas vestes, não por medo dos homens, mas em reverência diante de Deus. Era um gesto antigo, profundo, que dizia sem palavras: eu sou pequeno, eu sou pó, eu não posso sozinho. E então ele subiu ao templo. Imagine essa cena, um rei, sozinho, com uma carta nas mãos, carregando o destino de uma cidade inteira, caminhando em direção ao altar. Os passos dele eram pesados, mas sua alma estava decidida. Ele não buscava estratégia, não buscava fuga, ele buscava Deus. E ali, no lugar mais sagrado da cidade, ele fez algo que poucos fariam. Estendeu a carta diante do Senhor, literalmente. Ele abriu o pergaminho sujo de ameaças sobre o altar, como quem diz: este problema não é mais meu, é teu. Não havia exigências, não havia acordos, apenas rendição. A oração que saiu de seus lábios foi um sussurro carregado de fé. Senhor, Deus de Israel, Tu és o único Deus sobre todos os reinos da terra. Inclina os Teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Livra-nos para que todos os reinos saibam que só Tu és o Senhor. Isaías 37:16-20. Não era um pedido egoísta. Ezequias não queria preservar sua coroa. Ele queria que Deus fosse glorificado. Sua alma não ansiava por livramento, mas por justiça divina. Aquilo era mais que oração. Era uma entrega, uma confissão viva de que nenhum exército, por mais preparado que fosse, poderia fazer o que apenas Deus pode. E foi ali, entre a ameaça escrita de um rei terreno e a súplica silenciosa de um servo fiel, que o céu se moveu. Essa é a virada, o choque, a realidade que poucos entendem. Deus não se move por status, Ele não age por mérito, Ele responde à fé. Enquanto os exércitos assírios afiavam suas espadas, enquanto seus generais brindavam a queda iminente de Jerusalém, o Criador do céu e da terra inclinava seus ouvidos. Ezequias não tinha exércitos à altura, mas tinha algo infinitamente maior. Um relacionamento com o Deus Altíssimo. Ele não falava com uma estátua. Ele não gritava para o vento. Ele falava com o Deus que ouve. E naquele altar, com os olhos marejados e o peito apertado, Ezequias se tornou mais forte do que qualquer rei humano, porque ali, em oração, ele entregou o controle. E todo o céu se preparou para responder. O povo lá fora ainda não sabia. Mas a carta que trazia o fim acabou se tornando o começo, o início de um milagre, o prenúncio de uma intervenção divina que deixaria o mundo sem palavras. Porque quando um homem leva seu medo até Deus, o próprio medo treme. Às vezes, o que mais assusta não é o grito, é o silêncio que o precede. Naquela noite, Jerusalém dormia com o coração apertado e os olhos entreabertos. O inimigo ainda estava acampado do lado de fora das muralhas, o cheiro de fumaça ainda pairava no ar, e o som abafado das celebrações assírias ecoava ao longe como uma cruel trilha, sonora de quem se regozija antes da matança.
Para eles, era questão de tempo. Para o povo de Deus, uma questão de fé. Ezequias já havia orado. A carta de Senaqueribe jazia sobre o altar como um ato de entrega final. Mas agora era só esperar. E o céu, naquele momento, parecia mudo. Não houve resposta imediata. Não houve anjo em chamas descendo com trombetas. O templo estava em silêncio. O povo estava em silêncio. E Deus também. Ou ao menos era o que parecia. Esse é o tipo de silêncio que tortura, que testa, que mexe com a alma. Quando o coração clama e os ouvidos parecem não ouvir resposta. Quando tudo continua escuro, apesar da oração. É aí que muitos desistem. É aí que a dúvida entra como uma sombra sorrateira. Mas naquela noite, o silêncio não era ausência, era preparação. Do lado de fora, os soldados assírios brindavam a vitória antecipada. Riam alto, embriagados, contando histórias de conquistas anteriores. Para eles, Jerusalém já era história. As lanças estavam afiadas, as máquinas de guerra posicionadas. Era apenas questão de romper os muros ao amanhecer. Eles não sabiam que estavam prestes a enfrentar algo que não se combate com espada. E então algo começou a mudar. Não nos céus, mas no chão. Não no templo, mas no vento. Um peso invisível começou a se espalhar pelo acampamento inimigo. Não era algo que se podia ver, era algo que se sentia. Os cães de guerra, treinados para atacar sem hesitação, começaram a uivar de forma estranha. Não era fome, não era alarme, era lamento. Um uivo que parecia surgir do fundo da terra, como se até os animais percebessem que havia uma presença que não era deste mundo. Os cavalos se inquietavam, relinchavam alto, empinavam, giravam em círculos como se tentassem fugir de algo invisível. Os soldados, ainda rindo, começaram a olhar ao redor com desconforto. O que antes era festa virou tensão. O riso se apagou dos rostos. Algo estava errado, mas ninguém sabia dizer o quê. Era como se o próprio ar tivesse mudado, ficado mais denso, mais pesado. Os oficiais se entreolhavam, tentando disfarçar a inquietação. Mas o medo se move como fumaça. Entra pelos olhos, escorre pelas costas. E ele já havia chegado. Ali, no campo do exército mais poderoso da terra, reinava agora um silêncio diferente. Não era o silêncio do descanso, era o silêncio da presença. Porque onde Deus está, para agir, o mundo se cala. A escuridão parecia observar, a própria noite parecia parar de respirar. Ezequias, ainda de joelhos no templo, não sabia o que estava acontecendo. O povo de Jerusalém dormia sem imaginar o que se formava na sombra. E os soldados assírios, bem, eles não sabiam que sua última noite havia chegado. O silêncio, aquele silêncio insuportável, era apenas o prenúncio de algo muito maior. Não era o fim da resposta de Deus, era o início, porque antes que Deus fale, a terra prende o fôlego. Nenhuma trombeta soou, nenhum clarão iluminou os céus. Não houve barulho, apenas ausência. Ausência de tudo o que é humano, de tudo o que é visível. Quando o anjo do Senhor desceu naquela noite, ele não fez questão de ser notado, mas sua presença foi impossível de ignorar. Ele não precisou anunciar sua chegada. Porque quando Deus envia um mensageiro com poder absoluto, a criação inteira sente. O ar mudou, o tempo pareceu desacelerar. O som dos grilos cessou, o ranger das tendas silenciou. Era como se até o próprio deserto tivesse se calado em reverência. Enquanto isso, os soldados da Assíria dormiam embriagados de orgulho, convencidos da vitória. Tinham se fartado de vinho e escárnio, rido da fé dos judeus, zombado do nome de Deus. Seus corpos repousavam pesados, suas armas largadas de lado. Eles nunca imaginariam que a ameaça não viria da muralha de Jerusalém, mas do céu.
E então ele começou a caminhar. O anjo do Senhor não precisou correr. Ele não levantou espada, não brandiu aço. Sua própria presença era a lâmina. Onde ele passava, a vida cessava. Não com violência, mas com absoluta autoridade. Um a um, os soldados foram caindo, sem um grito, sem um arranhão, sem aviso. Seus corações paravam como se uma mão invisível os tivesse desligado da existência. Como se Deus apenas dissesse, basta. E sucedeu que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu, no arraial dos assírios, 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estavam mortos. Isaías 37:36. Centenas de milhares de homens exterminados em silêncio. Não houve batalha, não houve confronto, não houve resistência. O poder de Deus não requer permissão nem espaço para negociação. Quando ele decide agir, não há força humana que possa deter sua mão. Você consegue imaginar a cena? O acampamento que horas antes estava vivo, pulsante, barulhento, agora era um cemitério ao ar livre. Corpos espalhados como folhas secas. Mas não havia sinais de luta, nenhuma destruição física, apenas a ausência de vida. Como se o fôlego tivesse sido arrancado do mundo em um único sopro divino. Lá dentro de Jerusalém ainda ninguém sabia. Ezequias estava em oração. O povo dormia em agonia. Eles não sabiam que a vitória já havia sido selada. Que o inimigo que tanto temiam já havia sido vencido, sem que uma espada sequer fosse desembainhada. O Deus a quem serviam havia respondido com poder absoluto. Mas há algo ainda mais profundo aqui. O anjo do Senhor não veio para defender apenas uma cidade. Ele veio para defender um nome. O nome de Deus havia sido zombado, pisado, afrontado. E quando a fé de um homem se encontra com a promessa eterna de um Deus que não falha, o impossível acontece. A arrogância de Senaqueribe encontrou a santidade de Deus e perdeu. Você sente a tensão disso, a brutalidade silenciosa, a justiça que não grita, mas age com precisão implacável. Jerusalém estava salva, não porque era forte, mas porque seu rei escolheu confiar. Porque uma oração feita no templo rompeu os céus e moveu o braço do Eterno. Porque onde termina a força humana, começa o agir de Deus. E naquela madrugada, enquanto o povo ainda chorava, enquanto as muralhas ainda sustentavam as cicatrizes do medo, a guerra já havia terminado, mas ninguém sabia. O milagre estava feito. O julgamento já havia passado, e o mundo, sem perceber, havia acabado de testemunhar o dia em que Deus aniquilou um exército inteiro. Com um sussurro, o sol começou a nascer devagar, tingindo o céu de tons alaranjados, como se até a luz hesitasse em tocar o que havia restado do acampamento assírio. Aquilo que na noite anterior era um colosso, uma massa viva de 185.000 soldados orgulhosos, treinados, armados e embriagados de vitórias. Agora era um mar de corpos imóveis. Silêncio. Nenhum movimento, nenhum som, exceto o vento leve, que passava entre as tendas, como se soprasse as cinzas da arrogância humana. Quando os poucos sobreviventes saíram de suas tendas, o choque foi indescritível. Eles esperavam acordar para o dia da vitória, para o saque, para a rendição de Jerusalém. Mas encontraram morte, morte por todos os lados. Companheiros de batalha estendidos no chão, olhos fixos no vazio, sem feridas, sem explicação. Homens robustos, caídos como bonecos, como se a própria vida tivesse sido apagada, de uma só vez. Não houve guerra, não houve combate. A destruição veio como um sopro divino, uma sentença que ninguém viu chegando. Não se ouvia o tilintar das armas, nem o som de cavalos, nem o grito de generais. Era um silêncio que machucava, que apertava o peito.
E foi nesse silêncio que a verdade caiu como uma lâmina sobre a mente de Senaqueribe. Ele havia sido derrotado e não sabia por quem. Dentro da tenda real, o rei da Assíria caminhava em círculos, atônito, seus olhos arregalados, sua respiração presa, seus pensamentos despedaçados. Ele havia ouvido os relatos, visto os corpos, tentado entender. Mas não havia lógica, nenhuma doença súbita, nenhum ataque invisível do inimigo, nenhuma estratégia secreta. Era impossível, inaceitável e ainda assim real. O rei que se dizia invencível, o soberano que desafiava deuses e reinos, agora tremia, porque não havia com quem guerrear, não havia onde atacar. O inimigo era invisível, impiedoso e incompreensível. E no fundo, bem no fundo, Senaqueribe sabia, aquilo não foi azar, não foi peste, foi resposta, foi julgamento. O Deus que ele havia zombado, que ele havia desafiado com palavras venenosas, agora havia se levantado. E não era mais o povo de Jerusalém que ele enfrentava, era o próprio Senhor dos Exércitos. Eis que eu me porei contra ti, diz o Senhor em Naum 3:5. E quem poderá resistir? Senaqueribe, o rei glorioso, fugiu. Não com dignidade, não com estratégia, mas com medo, com vergonha, com o gosto amargo da humilhação queimando na garganta. Ele partiu, deixando para trás um mar de mortos, tendas vazias e o eco eterno da derrota. E pior que isso, deixou para trás a sua imagem de Deus entre os homens, agora reduzido à poeira da realidade. O homem que destruía nações caiu diante de um Deus que não precisava de exércitos, que não precisou de trovões, nem de terremotos, que não tocou em suas fortalezas, apenas em sua alma, e o fez ruir. Foi uma queda sem ruído, mas definitiva. E esta é a verdade que ecoa pela eternidade. Todo orgulho que se levanta contra Deus está destinado a cair. Por mais alto que se ache, por mais invencível que se creia, ninguém permanece de pé diante do Eterno. Senaqueribe desceu ao chão sem que mãos humanas o empurrassem, porque a soberba por si só sempre carrega o peso da sua própria queda. Quando os primeiros raios da manhã tocaram as pedras de Jerusalém, a cidade despertou não para a devastação, mas para um silêncio quase sagrado. Um silêncio que parecia dizer: vocês estão salvos. O inimigo, que durante semanas pressionou as muralhas com sua força avassaladora, havia desaparecido, não por táticas humanas, mas por um milagre divino. O que aconteceu naquela noite ultrapassou a compreensão humana. Não houve gritos, nem clangor de espadas, nem fumaça de batalhas. Houve apenas a manifestação poderosa e silenciosa do poder de Deus. O anjo do Senhor havia agido e o resultado foi incontestável. 185.000 soldados foram aniquilados em silêncio, como folhas secas levadas pelo vento. Para Jerusalém, para Israel, esse evento não foi apenas um alívio momentâneo. Foi uma prova viva da fidelidade de Deus à sua aliança. Uma demonstração clara e irrevogável de que o Deus de Israel não abandonaria seu povo, mesmo diante do mais temível dos inimigos. Naquele momento, a promessa feita ao rei Davi e ao seu povo se cumpria mais uma vez, porque ele livrou o necessitado quando clamava, e o pobre que não tinha quem o socorresse. Salmo 72:12. Jerusalém era o retrato da vitória que vem quando o homem coloca sua confiança no Senhor e se entrega a Ele de todo o coração. Ezequias, que outrora havia se ajoelhado no templo com uma oração fervorosa e humilde, pode agora olhar para sua cidade com olhos cheios de gratidão e espanto. A fé dele não foi em vão. Ele testemunhou com seus próprios olhos o agir de um Deus que não falha, que não desampara, que salva de maneira surpreendente e soberana. Esse milagre ecoou muito além das pedras antigas e das ruas de Jerusalém.
Tornou-se uma história para todas as gerações, um testemunho de que, por mais poderosos que pareçam os exércitos humanos, eles são nada diante do poder soberano de Deus. A lição que permanece é clara: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. A verdadeira vitória não vem das armas, mas do Espírito que governa os céus e a terra. Esse evento é um convite para que cada um de nós, diante das batalhas invisíveis que enfrentamos hoje, sejam elas espirituais, emocionais ou físicas, confie em Deus com a mesma fé inabalável de Ezequias. Pois o Deus que moveu montanhas, abriu mares e silenciou exércitos, continua atuando em nossas vidas. O milagre que salvou Jerusalém não é apenas uma página da história antiga. É uma promessa viva, um chamado para que coloquemos nossa esperança naquele que nunca falha. Porque quando Deus age, o impossível se torna inevitável e a fé se transforma em vitória eterna. A história de Ezequias e do exército assírio não é apenas um relato distante de um tempo antigo. É um espelho que reflete as batalhas que enfrentamos hoje. Quando as muralhas do nosso cotidiano parecem prestes a ruir, quando os inimigos que cercam nossa mente e coração são invisíveis, somos chamados a lembrar: a verdadeira força não está nos números, nas estratégias ou nas aparências, está na confiança inabalável em Deus. Ezequias não venceu porque tinha o exército mais poderoso, mas porque depositou sua fé no Deus que sustenta o céu e a terra. Ele nos ensina que, mesmo quando tudo conspira contra nós, a entrega total nas mãos do Senhor é o caminho para a vitória verdadeira. Quantas vezes tentamos resolver nossos problemas sozinhos, buscando respostas na força humana, no planejamento perfeito, nas alianças? E quantas vezes esquecemos que o maior poder está na oração sincera e na humildade de reconhecer nossa dependência de Deus? A Bíblia nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Confiar não é simplesmente acreditar, mas entregar-se com toda a alma, mesmo quando a lógica diz que não há saída. A fé de Ezequias nos desafia a não desistir, a não ceder ao medo, mas a permanecer firmes, buscando a presença do Senhor como nossa fortaleza. Além disso, essa história revela que Deus age no tempo certo. E muitas vezes o silêncio que nos desespera é apenas o preparo para o seu mover poderoso. Aquele silêncio antes da tempestade não era ausência, mas expectativa divina. Nas horas de angústia, quando a resposta parece tardar, somos convidados a permanecer na oração, a perseverar na fé e, acima de tudo, aprendemos que Deus não precisa do nosso exército ou da nossa força. Ele precisa do nosso coração disposto. Quando entregamos nossas batalhas, não para sermos poupados do conflito, mas para sermos sustentados no meio dele, descobrimos uma paz que transcende toda compreensão. Essa paz é a verdadeira vitória, uma vitória que não depende das circunstâncias, mas do Deus que é soberano sobre elas. Então, quando você se sentir cercado, quando as muralhas da sua vida parecerem frágeis e o inimigo iminente, lembre-se de Ezequias. Lembre-se de que o mesmo Deus que enviou um anjo para proteger Jerusalém pode agir em sua vida hoje. E, acima de tudo, faça a escolha que transforma o destino. Entregue suas lutas a Deus, ajoelhe-se em fé e confie que, mesmo no silêncio, Ele está preparando a sua vitória. Porque no final, o que importa não é a força do inimigo, mas a fidelidade do nosso Deus. O dia em que Deus aniquilou 185.000 soldados não foi apenas um evento histórico, foi um lembrete eterno de que Ele é soberano. Hoje sua batalha pode ser invisível, ansiedade, crise familiar, escassez, dúvidas. Mas o Deus que defendeu Jerusalém está vivo.
Ele ainda responde orações. Ele ainda envia ajuda. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Se você está cercado, olhe para cima. Faça como Ezequias. Vá até o altar. Deus ainda age. E quando ele age, ninguém pode impedir. Se essa história tocou seu coração, comente "Eu confio em Deus" aqui embaixo. Vamos mostrar juntos que, mesmo nas maiores batalhas, Ele é nosso refúgio. Curta o vídeo para que essa mensagem chegue. Há mais pessoas que precisam lembrar do poder de Deus. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Toda semana trazemos histórias de fé, esperança e transformação. Que o Deus que salvou Jerusalém esteja com você, lutando suas batalhas invisíveis e te dando vitória onde você menos espera. Até o próximo vídeo.